pontos fortes da nossa instituição. Acho que um dos fatores mais importantes e mais forte é nós termos projetos a longo prazo, baseados na ciência. Acho que esse é um fator que a gente vem buscando desde da criação do NEMA, né? Outro acho que ponto forte é a integração, né, entre a ciência e a sociedade. Obviamente que a gente está sempre baseado na ciência, mas sempre escutando a sociedade, sempre escutando a comunidade. Acho que essa é uma questão super importante também. Outro fator muito importante que a gente tem muita agilidade é com a articulação institucional, né? Por ser uma instituição pequena, entre aspas, a gente tem uma agilidade muito grande para fazer esses contatos, a gente tem uma liberdade interna também muito grande, a gente não tem muitas instâncias, né? Então acho que isso acaba desburocratizando e eu acho que isso é uma fortaleza que a gente tem, né? E uma questão que eu acho que é primordial e é uma escolha do NEMA, é uma questão que também ficou desde o início, é ter uma liberdade política e financeira. Ninguém aqui, a instituição, individualmente eu posso estar mais ligado a um partido, a uma linha, esquerda, direita, centro, não interessa, mas a instituição, ela não é ligada a nenhum partido e ela tem essa liberdade política, né? E também financeira, nós não temos um patrocinador fixo, nós vivemos de projetos que duram 1, 2 anos, acabou, temos que estar sempre correndo atrás, isso nos traz uma liberdade muito grande. Acho que essa é uma característica, vai refletir depois na dificuldade, obviamente, né? Mas isso nos dá uma liberdade e ao mesmo tempo nos dá uma credibilidade, né, principalmente aos órgãos políticos, aos executores, né, aos municípios, ao Estado, à esfera federal, que está sempre mudando. A esfera principalmente municipal, o governo muda, então a gente tem a liberdade de se apresentar para o novo governo e dizer, ó, a gente fez isso com aquele governo, a gente pode continuar fazendo isso. Não, eu quero, não quero, então muitas vezes tem os que não querem, a gente respeita, obviamente, né? Tem que respeitar, mas a gente tem essa liberdade política e financeira. Acho que essa é uma característica do NEMA e não quer dizer que a gente não gosta de um ou de outro, a gente não gosta de um recurso ou não gosta de um recurso. A gente procura muitos recursos de editais, de recursos públicos, né? Nós já tivemos recursos da Petrobras, por exemplo, né? Muitas vezes nos questionam, mas foi num edital público a nível nacional, onde nós concorremos com mais de 800 instituições e pela nossa proposta técnica foi aprovado, executamos, acabou o contrato, acabou a nossa relação, cumprimos com todos os nossos objetivos. Então acho que isso nos traz uma liberdade muito importante, né? Às vezes a gente tem algumas instituições que podem se associar a alguma empresa a muito longo prazo e podem ficar um pouco amarrada à filosofia, o que aquela empresa quer, né? Então a gente tem essa liberdade, né? Acho que isso é super importante. Claro que isso nos traz alguns pontos fracos, né? Algumas dificuldades. Uma delas sempre vai ser a dificuldade financeira. A gente tem uma certa dificuldade, a gente tem uns projetos a longo prazo, muitas ações a longo prazo, mas nem sempre o nosso financiamento está a longo prazo. Então a gente tem que ter também uma maneira de nos sustentar a longo prazo essas ações, que é escrever projeto, ter parcerias. Então isso eu acho que é uma dificuldade. Já era antigamente, só que hoje em dia ela está um pouco maior, uma discussão que a gente tem internamente, até pelo perfil dos novos profissionais, né? Os novos profissionais, a gente teve também no Brasil ainda bem uma certa segurança, algumas vezes, de empregos, e hoje a gente está com certa dificuldade. Quem é que quer ser um autônomo que tem um projeto que é de 2 anos e depois pode ficar 6 meses sem receber? Então tem que saber administrar não só a instituição, mas a vida particular. Eu, por exemplo, estou há 25 anos aqui no NEMA
nunca tive carteira assinada, e sempre projetos, né? Então a gente tem que ter uma organização institucional e das nossas vidas também para poder sobreviver esses altos e baixos, né? Mas é possível, porque a gente tem o nosso recado que a gente tem para todo mundo aí, que é possível. Tem gente que forma família, tem gente que, né, a gente tem nossos filhos, então é possível. Fácil? Não é. Fácil não é. De vez em quando a gente dorme preocupado, acorda preocupado, mas sabe da nossa capacidade, sabe da capacidade institucional que tem. Basta trabalhar, não dá para se acomodar nunca. Então essa é uma dificuldade e que a gente tem que estar sempre enfrentando, né? Outra dificuldade que também é uma característica boa do NEMA na dificuldade é manter a equipe, né? A gente, uma das fortalezas, vou voltar nas fortalezas que eu me esqueci de anotar aqui, é formar pessoas para trabalhar com conservação, né? E para saber lidar com as várias esferas, saber lidar com o poder público, saber lidar com o privado e tentar harmonizar e tentar achar soluções. Eu acho que essa é uma fortaleza que a gente tem. Mas ao mesmo tempo a gente tem dificuldade, né, de manter essas equipes aqui no NEMA. Então a longo prazo manter uma equipe dentro da nossa instituição é uma dificuldade. Mas ao mesmo tempo é um prazer. Se forma, como a gente tem a universidade, passa muitos estagiários, muita gente faz seus estágios aqui, faz as suas monografias, suas teses de doutorado, suas dissertações de mestrado. Então isso tem uma grande produção aqui dentro do NEMA, né? E nos dá muita alegria quando a gente vê uma pessoa dessa que passou aqui no NEMA, que passou num concurso público, está hoje na Agência Nacional das Águas, está no ICMBio, como o Ronaldo aqui do nosso lado, o presidente do Tamar. Então a gente tem isso acaba criando uma rede, né, de pessoas que passaram aqui pelo NEMA muito grande. É uma coisa impressionante o que tem de pessoas que passaram aqui no NEMA e que hoje ocupam cargos tanto no público, mas também no privado. Então acho que isso é uma fortaleza, mas também manter essas equipes não é fácil. Tem que respirar fundo bastante, né? Bom, com relação aos fatores externos, né, as oportunidades, essa nossa relação com o porto, né? E eu digo porto não só a entidade da Portos RS, mas o ambiente porto, né? Todos esses territórios privados, os terceirizados também. Bom, eu acho que um fator de oportunidade para nós é o trabalho em parceria. Acho que isso nos oportuniza a trabalhar em parcerias, tanto com o privado quanto com o público, né? A gente não tem essa distinção assim. Então acho que isso é uma grande oportunidade para nós, né? Uma oportunidade também que o NEMA tem é de resolução de conflitos. Acho que a gente tem essa vocação muitas vezes a gente nem... é tão ao natural que isso acontece aqui dentro do NEMA, e por ser um ambiente onde a gente não está... vamos dizer assim, confinado em salas, em projetos isolados. Eu estou trabalhando, estou escutando o que meu colega está falando, estou opinando, estou incomodando, estou sendo incomodado, e isso cria um ambiente também muito interessante, não é? Volto a dizer, também não é fácil, era muito mais fácil só fazer meu trabalho, ir para minha casa e deu. Mas não, a gente está sempre opinando sobre o trabalho do um, opinando sobre o trabalho do outro. Não, mas não esquece daquele parceiro, não esquece daquilo ali. Bate na porta, né, da refinaria, bate na porta do... Quando a gente precisa, quando chega uma crise, vamos dizer, a gente tem essa liberdade de bater em várias portas. E isso acho que é uma grande oportunidade que a gente tem. Muito em função, que é outro, acho que fator importante, é a agilidade de execução, né? A gente tem uma agilidade de execução técnica e financeira que muitas vezes numa grande empresa privada é mais difícil. No poder público nem se fala, né? Ter agilidade hoje no poder público é uma das grandes dificuldades, né? As questões estão muito
burocráticas, às vezes o ente público até pode querer ter a sua ação, mas ele tem que respeitar todos os seus ritos, todos, né, os seus processos, e isso muitas vezes demora tempo. E as questões ambientais muitas vezes não tem esse tempo, né? Agora a gente está vivendo questões de mudanças climáticas, de eventos extremos, de doenças emergentes, né? Agora a gente está com uma questão da gripe aviária aqui no nosso estado, que estão impactando os leões marinhos. Isso precisa de uma agilidade muito grande, né? A gente já sabendo isso, há um mês atrás, eu disse, ó, aquele conceito, né? O gato subiu no telhado, vai dar problema. Não, mas ainda não chegou. Eu digo, não, eu sei que não chegou, mas a gente vem acompanhando desde Peru, Chile, Argentina, Uruguai, é só questão de tempo. Então, órgãos, né, de controle ambientais, vamos se atentar, a gente precisa do apoio de vocês precisam do nosso apoio, a gente precisa da articulação com os municípios, a gente precisa ter uma agilidade, quando isso acontecer, que a gente sabia que ia acontecer, não era uma questão de achismo, é uma questão que infelizmente vai acontecer. A gente tem que ter agilidade. Então o NEMA também muitas vezes proporciona essa agilidade. Como a gente tem essa liberdade, né, financeira, técnica e política, então a gente consegue ter essa agilidade técnica e financeira, né? Eu acho que agora vamos para os fatores de ameaças, né, externos. Eu acho que a descontinuidade na execução de alguns projetos, a gente tem de vez em quando dificuldade de manter uma parceria a longo prazo com alguns órgãos públicos, é difícil de manter e muitas vezes é difícil de manter por questões burocráticas, não que o órgão público não queira, mas ele está contratando sempre a mesma empresa e isso pode ter algum impacto administrativo para ele. Ele até preferia muitas vezes, mas eu não posso, isso aqui vai dar como beneficiamento, né? Então isso aqui também a gente tem que entender o outro lado, mas isso nos causa muitas vezes uma descontinuidade de algumas ações que a gente já vinha acontecendo. Bom, outra ameaça, eu acho que é delicado um pouco falar nisso, mas é a questão da concorrência pelo menor valor, né? A gente sabe que muitas vezes as licitações elas são engessadas, são difíceis de fazer uma boa valorização de um trabalho técnico de qualidade e de continuidade, né? E a gente entende, né, muitas vezes o órgão público que tem que fazer a sua licitação. Mas existem mecanismos também não é de burlar, mas é seguir a lei, né? Mas pelo notório saber, né, pela universidade, pelo seu notório saber da universidade, pelo notório saber que o NEMA tem, muitas vezes os órgãos públicos conseguem nos contratar por esse notório saber e não pelo menor valor, né? Porque já se tem várias experiências, muitas vezes, que o menor valor depois sai caro. Então o menor valor de vez em quando pode ser, só que tem que ter, eu digo que é quase uma coragem do gestor público de dizer não, eu quero aquela instituição pelo notório saber na região toda que não tem ninguém que vá prestar um serviço de alta qualidade que nem a gente pode prestar. E outra coisa, com um histórico, né? Monitorar leão marinho, eu acredito que qualquer empresa pode monitorar. Agora, monitorar um leão marinho e que já tenha dados de 30, 20, 30 anos, é uma outra questão. Então, acho que o notório saber, projetos de continuidade, eu acho que é o que nos valoriza. E o menor valor, muitas vezes, nos dificulta. Muitas vezes os órgãos públicos nos pedem, por favor, entrem nessa licitação. E aí, muitas vezes a gente entra, dá deserta, aí tu tem que mobilizar a gente para escrever um projeto, a gente não está recebendo, demora tempo, é hora, homem, né, de trabalho. E quando vê, dá deserta essa licitação, aí tem que refazer de novo, aí a gente mostra, esse valor está muito pequeno, aí sobe o valor. Então, tem N casos nossos aqui, tanto com o governo estadual, governo federal, governo municipal, que tem essa dificuldade. Então eu sempre bato nessa tecla que o menor valor pode sair caro.